Especial Informação. Saudações. Hoje, neste espaço de entrevista, recebemos o antigo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, convidado hoje na qualidade de chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Africana para as recentes eleições na Guiné-Bissau. O pleito, como se sabe, teve lugar a 23 de novembro, marcado por um ambiente considerado de forma consensual como calmo e ordeiro, mas tendo havido dias depois um golpe de Estado que o obrigou à saída do país para o Congo do presidente Umaru Sissoko Embalo, um dos concorrentes, de resto, à presidência da República, portanto, à própria sucessão. Sr. Presidente, saudações, muito obrigado pela presença aqui para esta nossa entrevista aos ouvintes da Rádio Moçambique. Muito obrigado, sempre também é com muito gosto que a gente gosta de falar daquilo que nós podemos partilhar com a sociedade e com o mundo em geral. E hoje a partilha vai ser em torno, portanto, desta missão que liderou da União Africana para essas eleições na Guiné-Bissau muito recentemente, numa entrevista que é conduzida por Simon Kabwe e temos o apoio técnico de Sérgio Salgado. Sr. Presidente, mais uma vez queremos agradecer aqui por esta entrevista. Eu gostava que começasse por nos dizer como é que surgiu este convite, portanto, ou indicação da União Africana para chefiar esta missão, portanto, desta organização continental nas eleições da Guiné-Bissau e já agora, particularmente para si, o que é que significou esta indicação? Bem, normalmente quando há eleições no nosso continente e a União Africana faz a questão de indicar uma missão de observação e muitas das vezes essas missões são dirigidas pelos antigos presidentes, não digo que é regra, e disse muito bem que nós já, por aí, nos finais de setembro, ou mesmo no início de outubro, o meu gabinete foi sendo contactado para ver se podíamos aceitar dirigir ou liderar esta missão para a Bissau. Dificilmente levamos tempo para podermos aceitar, não porque não queremos dar apoio ao continente, mas é como conhecido que o Guiné-Bissau é uma missão para Guiné-Bissau é sempre muito desafiante. E aquilo dava a entender que havia mais contatos que eles simultaneamente estabeleciam e haviam algumas hesitações, nós percebemos isso. Isso sabe-se por causa da volatilidade política naquele país e constantes disputas depois dos resultados, riscos de intervenção militar e mesmo a contestação social. Portanto, essas são questões que ninguém não sabe. E por isso mesmo que ninguém gosta de fazer uma tarefa totalmente difícil que pode com resultados imprevisíveis. E isso olhando mesmo, por exemplo, o histórico de Guiné-Bissau. Já em 1973, o assassinato de Amílcar Cabral, em 1980, foi golpeado o Luís Cabral e entrou o Nino Vieira. Entre 98 e 99 havia guerra civil, onde os grandes personagens envolvidos nisso, o próprio Nino Vieira, Ousmane Mané. Mas também temos na memória em 2009, quando foi assassinado o Nino Vieira, o Tadeu Nawai, e o golpe do Carlos Gomes Júnior em 2012. Portanto, é um palco de acontecimentos que não sossegam qualquer pessoa para fazer uma missão. Mas pronto, costuma-se dizer que missão, sempre atividades desafiantes como essas requer também uma aceitação de homens fortes, enfim, e quisemos aceitar e mais ou menos, recordo-me que quando o diretor do meu gabinete falou, estivemos em Luanda
quando acabamos afirmando, por aí dia 10, Luanda, fomos lá por causa da semana dia 11, 50 anos, quando nós já dissemos que íamos assumir a missão e recebi o convite imediatamente do presidente da Comissão da União Africana, Mohamed Ali Youssouf, e fomos assumir a missão de observação. Eu conhecia pouco Guiné-Bissau, a única vez que já estive foi quando fui indigitado pelo presidente da República, eu na altura era ministro da Defesa, para o representar na tomada de posse do presidente Malam Bakai Sanhá. Exato. Então eu conhecia muito pouco e por isso era mais um outro desafio que ter aceito para esta missão. Foi assim mais ou menos como surgiu a tarefa e dia 20 começamos a marcha, dia 21 chegamos, mas muito tarde, porque uma marcha é longa, preciso dar volta, não há uma deslocação direta. E começamos lá a trabalhar. E nesta marcha, portanto, a caminho de Bissau, o que lhe pareceu, Sr. Presidente, mais importante garantir enquanto líder desta missão da União Africana neste processo eleitoral? Bom, as eleições, normalmente, a missão das Nações Unidas, da União Africana, tem guião. Portanto, é preciso respeitar alguns documentos, alguns procedimentos. Eu posso mesmo dizer que não é uma coisa que se deve inventar. É preciso observar, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, de Direitos Cívicos e Políticos, a Declaração de Princípios sobre a Observação Internacional de Eleições, isso já existe, assim como a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação. Mas é mais importante ainda que era preciso ver as leis e a Constituição da própria República de Guiné-Bissau, porque nós não podemos fazer uma observação à margem do que o país próprio decidiu fazer. E nesse processo todo existe um código de conduta para todos os observadores. Então, quando cheguei a Bissau, a primeira coisa foi reunir a minha equipa, e tinha como adjunto uma juíza já reformada ou jubilada da Quênia, que está mais ligada na questão dos anciões e até mais comprometida com a paridade de gênero. E também trabalhou comigo como vice também o embaixador da União Africana residente em Bissau. Trabalhei com eles e reuni a equipa, primeiro, com antecipação, a equipa do Secretariado da União Africana, que apoia a missão, e todos os meus membros, éramos por volta de 37 membros, mas como nós tínhamos pouco tempo, porque só fiz esses encontros todos no dia 22, porque dia 23 já eram eleições, mas mesmo assim tinha que espalhar a equipa. A nossa missão foi das que esteve em todas as regiões, talvez se quiserem dizer, são províncias. Estivemos em Bissau, estivemos em Biombo, em Oio, mandamos também a missão para Bafatá, para Gabu, Tambolim, estivemos em Quinará, em Cacheu e mesmo Boloma. Então, espalhados, não éramos muitos, como se vê, são 9 regiões, mas mesmo assim conseguimos nos dividir. E eu fiquei na sede para poder concertar e coordenar a missão a partir de Bissau. Estivemos em todos esses sítios assim espalhados, mas no dia 22 foi um dia longo, porque depois desse encontro de concentração, onde expliquei a missão, exatamente o que temos que fazer, e evocando os instrumentos, apelando para que lessem os documentos todos que orientam a nossa missão, incluindo o código da própria conduta. Mas consegui, mesmo assim, liderar encontros estratégicos. Portanto, fomos apresentar a missão ao Presidente da República. O primeiro encontro foi como Presidente da República, para existir, estava em exercício o
o Maro Sissoko embalou. E essa missão era para quê? Era mais ou menos para dizer que estamos aqui, nós somos a missão, nós estamos a liderar, nós somos a chefia e pedir para que todos observassem os procedimentos concebidos, já que nós notamos um consenso de que deviam acontecer as eleições, isso no seio dos guineenses, e apelar todos os procedimentos, a calma, etc. E foi receptivo. O presidente disse abertamente de que não há cultura de conflitos antes ou durante eleições. Só o país vive problemas depois das eleições. Isso foi uma mensagem que ouvíamos até de pessoas simples. E dali nós fomos também nos apresentar ao ministro dos negócios estrangeiros, que é a peça-chave para estar ligado ao processo, mas também ao ministro da governação territorial, porque as coisas iam acontecer no terreno. Então, são pessoas que estão ligadas. Isso acontece mesmo em Moçambique. A administração estatal fica muito ligada a isso, para o processo. Mas não podemos começar muita atividade sem ir visitar CNE, e também chama-se CNE lá, Comissão Nacional Eleitoral. Encontramos com ele, procuramos saber como estão organizados, se estavam prontos, a documentação estava em dia, e se o material estaria pronto em todas as regiões, e algumas inquietações que nós ouvíamos dizer e partilhamos com eles procuramos saber que ouvimos, que, por exemplo, que os militares tinham votado e o resultado já se sabia, explicaram que o processo não permitiria isso, porque votam, metem no envelope, mas também metem no segundo envelope que não tem nome, e depois esses envelopes são encaminhados para as mesas de votação para serem abertos no dia da contagem. E foi isso que... Mas outras questões, foi uma conversa longa, mas permitiu-nos também nesse dia encontro estratégico com os donos da missão. Os donos da missão são os africanos, e os africanos têm algumas embaixadas lá, representadas, a maioria são de CPLP menos Moçambique. Então nós tivemos esse encontro com eles para apresentar e dizer qual é o conselho que davam à missão, estando eles no terreno, em que aspectos devíamos verificar. Mas os aspectos que fizeram menção nós já tínhamos no relatório preliminar da missão, que já normalmente mais de 3 meses, ou um pouco mais, um pouco menos, tem estado lá onde haverá eleições. Então produzem um relatório e nós sabíamos algumas inquietações que haviam, eles explicaram o que era e como viviam, e foi um encontro bastante produtivo. Quase que todos eles um a um participaram, contribuíram com as suas ideias. Mas mesmo assim esse não foi o último encontro. Fizemos um outro que marca muito. Todos os que estiveram na missão de Bissau marcou-lhes bastante. Sugeri para que tivéssemos um encontro das missões de observação. Maioritariamente estávamos nós, estava a CDAO, portanto, é tipo SADC na região deles, né? Mas também esteve o CPLP em massa, havia muitos representantes de Moçambique, de Angola, de Portugal, do Brasil, assim sucessivamente. Cabo Verde estiveram lá, São Tomé. Então fomos lá. Qual era o objetivo? Era mais para harmonizarmos um pouco a missão e ver se alguém tem uma informação um pouco a mais para partilharmos e não haver muito desfazamento na produção. Não quero dizer que cada um devia dizer aquilo que o outro deve dizer, não, mas era mais ou menos a concertação de ideias, partilha de informações, e foi muito produtivo, foi muito saudável este encontro. Esse foi o dia antes das eleições. Neste momento, portanto, imediatamente anterior à própria eleição, o presidente Omar Sissoko Embalou garantiu ao chefe da missão, como disse, que os problemas muitas vezes na Guiné-Bissau não ocorrem antes e durante a eleição, mas muitas vezes depois. E também o presidente mencionou aqui uma radiografia histórica daquilo que tem sido as características das eleições na Guiné-Bissau, particularmente as complexidades marcadas muitas vezes por golpes de Estado. Nestes dias em que teve estes encontros, qual era de facto o ambiente na Guiné-Bissau entre os cidadãos, particularmente os votantes, nestes dias imediatamente anterior ao dia 23 de novembro?
Bom, talvez não ir diretamente a esta questão agora, porque é importante dizer que há uma confusão que às vezes é, talvez mesmo para não se conhecer, não saber, Exato. ou mesmo porque querem que haja confusão. Se é necessário. Sobre a nossa missão de observação. A nossa missão é o que lá basicamente nós tínhamos que fazer era certificar o ambiente, se o ambiente estava pacífico, por isso até vai ao encontro da pergunta que está a fazer, e para a condução de eleições democráticas que pudesse estimular a aceitação do resultado. Isso que fizemos com essas visitas todas que nós andamos a conduzir. E se tivéssemos mais tempo, iríamos aos partidos, mas como se pode ver que eram 12 candidatos à presidência e eram 14 partidos e coligações ou plataformas. Um dia ninguém consegue fazer. E para evitar desfazamento, haver filhos ou enteados, acabamos não fazendo, um dia não teríamos essa capacidade. Mas também uma outra questão, como disse, era preciso avaliar o nível da comissão eleitoral e neste processo todo nós conseguimos observar a última campanha, porque na altura quando a liderança, a direção que eu tinha, mais 4, 5 pessoas que me acompanhavam nesses encontros, os outros estavam no terreno. Portanto, começamos a ver o último dia das eleições, da campanha, o último dia de campanha. É bastante engraçado ver que cruzavam-se grupos diferentes e abraçavam e dançavam. Aquelas músicas que todos gostamos de dançar, tocar, esses tabanca jazz, etc. E dançavam, mas essas pessoas amanhã vão o desafio. Era um ambiente de festa. Sim, quando era festa mesmo, era festa. E como estou aí para a sua pergunta, o ambiente era esse, todo mundo ficava, então, isto é bonito, estávamos todos a dizer que se continuar assim, isso vai andar. E depois, mesmo em conversas individuais, nos locais onde nós andamos, mas como que está amanhã? Amanhã está tudo bem, não, vocês não se preocupem, aqui amanhã não há problema. E de fato foi o ambiente que se viveu no antes de eleições. E depois fomos ao dia D, o dia das eleições. Exato. E talvez isso é uma pergunta que antecipo precisamente para dizer qual é o ambiente que se viveu depois. É uma pergunta que também temos aqui elencada lá. Mas as constatações principais que nós tivemos, apesar esse o ambiente de festa que se sabia, até foi o resultado desses encontros que tivemos com os embaixadores, com o nosso relatório preliminar, que estava claro que quer dizer, as eleições foram preparadas num contexto marcado por divisões políticas e algumas discórdias sobre a data das eleições. Isso estava a acontecer. Porque nessa altura, estamos a falar, tinha sido dissolvida a Assembleia Popular, isso foi em dezembro de 2023. Havia também algumas restrições cívico e políticas e a falta de consenso entre o governo e a oposição quanto às modalidades políticas operacionais do próprio processo. Mas a missão também constatou, essa que vestiu o ambiente, que a ausência da corrida eleitoral do partido histórico, o PIGC, né? Esse foi o seu candidato, não participou quando foi excluído, foi rejeitado pelo Tribunal Supremo, razões eles próprios explicam. E há um detalhe que inquietava a grande parte das pessoas, do que era o fato do secretariado de CNEs, tinha estado expirado o prazo em 2022. Portanto, dali já devia se renovar, eu dizer outra coisa, a Assembleia devia dizer. Mas apesar destes desafios todos, para dizer qual era o ambiente que se vivia, é esse de festa de que me refiro, mas nós, como missão, não só nossa, não constatamos a ausência de apelo ao boicote. Portanto, a missão constatou a ausência de apelo ao boicote. Ninguém apelava ao boicote. Não houve. E por isso mesmo que as eleições aconteceram. E nós chamamos, se os donos querem, e apesar disso, então talvez isso vai ser o ponto de reencontro para retomar a vida como eles querem, o que demonstrou o empenho da classe política de Guiné-Bissau, de que eles estavam interessados
para que as eleições acontecessem. Portanto, o próprio processo eleitoral também decorreu num ambiente de paz e de forma ordeira. Sim, é muito bom, bonito aquilo ver, porque nós acordamos de manhã, aquilo começou às 8. E o Presidente da República, como aqui costuma acontecer, costuma ser o primeiro a eleger, mas ele foi eleger na região dele, lá em Gabu, onde ele nasceu. Então nós estivemos no local, às 7 horas, lá no local, as coisas começaram. Mas começaram mesmo, não havia bichas, estranhamos, nós estamos habituados àquelas bichas, e havia umas pedras, aquelas pedras para marcar, mas não havia bicha porque Guiné não tem muita gente, são quase 2 milhões de habitantes. E também as mesas estavam próximas, com uma média de 300 eleitores, 300 pessoas para escolher. Por isso, durante o período das 7 até a hora do fecho das 17, eles calculavam que daria para ir para lá. Então começaram a abrir a hora, os gestores da mesa, os primeiros, as urnas estavam vazias, todas eram transparentes, via-se. Não conseguimos ver nenhuma urna com alguma coisa, e não só nós, em todos os sítios estivemos e andamos, ordem completo. E sigilo, observava-se. Havia umas posições de mesa, mas não influíram. Estava numa zona que parecia que alguém pôde ver, mas votou-se. Todo o processo, e a votação lá é feita fora. Por isso mesmo que a transparência, o grau de transparência também é acrescido. Não é numa sala, num sítio. Fora na estrada, se você está a passar, consegue ver aquele está a votar ali, etc. Todas as pessoas se veem. Eu até perguntei, mas vocês aqui falta muita gente que não vê. Senão nós já conhecemos, até é possível saber que não veio. É possível saber que não veio, mas não é obrigado a vir que eu não quero vir. Então, votavam fora e 17 horas, no meu grupo que estava diretamente comigo, fomos a mais de 20 e tal mesas a ver aquilo. 17 horas passamos por essas mesas e mais outras a ver o encerramento. Encerrou-se em tempo útil. E depois começou a contagem. Aquela contagem também, gente, ali é onde sentimos mais pessoas. Começavam uma média de 100 pessoas a assistir ou mais. Assistir quando contavam, diziam os nomes. Fulano, voto, fulano. Assim, até um sítio alguém enganou, disse outro nome. Não é isso. Então, quando eles sozinhos vieram, corrigiram, etc. Não, fulano. Então, todos, e no fim, contavam. Então contavam, votos do fulano, 1, 2, 3, 4, tá, voto do fulano, tá. Então gritavam e faziam, ele via que naquela mesa fulano é que foi mais contado, via-se aquilo, vamos a ver. Portanto, não havia muita margem de não saber o que aconteceu, pelo menos em cada mesa. E editais colocavam e davam os agentes, aqueles jovens, aqui é preciso enaltecer a participação de jovens nas mesas de votação, estavam os agentes, né? Incluindo mulheres. Havia muitas mulheres que estavam a dirigir esse processo todo. Encerrado e pronto, o dia terminou, as urnas foram encaminhadas com algum ruído e algumas regiões, mas pronto, penso que tentaram controlar depois, e foi o dia, seguiu, e ficamos a saber da Comissão Eleitoral de que eles têm um intervalo de 7 a 10 dias para poderem anunciar, mas tinham prontificado que faria o anúncio no dia 27. Exato. Então, nós todos ficamos atentos, dia 27, para que isso acontecesse. E no dia 25, nós devíamos apresentar a nossa declaração preliminar, e foi o que fizemos. Dia 25, mas antes, no dia 24, voltei a convocar, juntamente com o CDAO, o grupo das missões de observação. Estivemos lá de novo para dizer, mas alguém viu uma coisa estranha para partilhar, porque ainda temos tempo para irmos procurar saber o que está acontecendo. Não, ninguém disse, sentiu isto. Então preparamos as nossas declarações. Eu apresentei a declaração da União Africana, onde falamos do processo eleitoral, como agora acabei
explicar, depois da vossa pergunta, como tinha sido decorrido, os procedimentos todos cumpridos, os mandatários ou agentes também conseguiram realizar a sua missão sem impedimento, que era importante. As urnas estavam seladas de acordo com os seus procedimentos e houve uma participação de mulher bastante encorajadora e o encerramento e fizemos a conclusão, e nessa declaração preliminar nós dissemos que e foi numa sala onde estivemos todas as missões. Houve a apresentação do G7 G7+, são organizações de países vulneráveis, grande parte das ilhas que eles fazem, o Guiné-Bissau faz parte. Depois iniciou o CDAO, depois G7, apresentou o CPLP e fiz a apresentação do documento final, onde se concluiu, não houve nada diferente, de que o processo tinha observado todos os princípios e diretrizes que regem eleições democráticas na União Africana e outras normas internacionais que regem eleições democráticas. Essa foi a conclusão principal. Portanto, mesmo assim, deixamos claro que a nossa missão apelava a todos os intervenientes a manterem-se calmos, porque essa é uma declaração, não é o anúncio de resultado, nem emissão, não é emissão de nossa missão da observação. Observar é ver, é olhar e depois comentar, observar e prestar contas à pessoa que me mandatou. E depois apelamos, como estava a dizer eu, calma, e que as pessoas se manterem à espera do resultado com todo o ato até o pronunciamento, que concorre a examinar a integridade neste ambiente pacífico de que nós apelamos e produzimos algumas recomendações para o governo, para a Comissão Eleitoral, para os partidos políticos, e o nosso relatório definitivo vai ser apresentado, segundo a norma, no intervalo de 90 dias, aproximadamente. Isso a União Africana vai ter e vai remeter também ao próprio país para servir de base, orientar próximas eleições. Ainda assim, apesar deste ambiente calmo e ordeiro, até de festa, que o Sr. Presidente aqui caracterizou no próprio dia da eleição, vimos alguns dias depois, mesmo com a promessa da Comissão Nacional Eleitoral Guineense de que em 3, 4 dias seria possível divulgar os resultados. Os dois principais candidatos já reivindicavam vitória, nomeadamente o Márcio Sissoko Embaló e Fernando Dias da Costa. O que é que explica que este ambiente tenha-se, portanto, construído desta forma, com este reivindicar de vitória, de forma muito objetiva por parte destes dois concorrentes? Não assustamos muito, porque está a ser muito recorrente isto no mundo, não só em África. Acho que isso acontece, só que a sorte é que quando são jogos, esse desporto, os treinadores, quando são entrevistados, vocês quando fazem vossas entrevistas a ele, dizem que não, eu vou ganhar, esse jogo eu tenho que ganhar mesmo, porque já a minha gente preparou-se. Há uns que são modestos, dizem que 3 resultados são expectáveis, derrota, perder ou empate, mas grande parte deles trabalharam para ganhar, desta vez, mas depois não ganham, né? E acreditamos que deve ser, acho que nesta base que as pessoas estavam. Só que pronto, não há como, porque o processo como correu, é preciso esperar o dia. Nós o que fizemos no dia 25, como eu disse, apresentamos a declaração, mas já porque tínhamos o dia 27, exploramos bem o dia 26. O dia 26 nós organizamos nós com a CDAO. Neste caso, o CDAO também estava com o fórum dos anciãos da CDAO, que estava a ser dirigido por o presidente Goodluck Jonathan, antigo presidente de Nigéria, e depois tinha o próprio presidente da CDAO e secretariado, etc. Organizámos-nos para irmos cumprimentar os principais
candidatos. E já se sabia quais são os principais candidatos pela lógica, porque nós estivemos nas eleições, víamos a tendência. Agora, quem ganhou, como não ganhou, isso ninguém sabia e estávamos à espera, mas a tendência ficou claro e, sobretudo, calhou esses que estavam a dizer que ganharam, porque eles estavam ali. Então, fomos visitar já o candidato, o Mário Embaló. Ali não fomos visitar como presidente já. Fomos visitar como candidato. Sim. Então fomos lá, falamos, cumprimentamos e dissemos, bom, nós tínhamos feito a observação e gostamos do processo, foi calmo, pacífico, com alguma transparência e gostaríamos que o processo o ambiente mantivesse-se desta forma, calmo, até anúncio dos resultados. E neste caso o candidato Embaló garantiu-nos que não, eu sou patriota, organizei o país como está, é um legado meu, por isso qualquer resultado que surgir eu vou assumir. Se ganhar, vou festejar. Se perder, pronto, terei que assumir. Garantiu-nos isso, nós felicitamos essa atitude, essa postura toda, que o anúncio que seria no dia seguinte. E dali saímos, fomos à sede onde estava o candidato Fernando Dias da Costa. Estava muita gente lá fora a cantar. Quando chegamos lá, fomos também bem recebidos. Afinal, as pessoas conhecem-nos bem. Não há nenhuma mesa onde eu fui que não me chamava o nome. Usa mais o nome, primeiro nome até. O Felipe, presidente Felipe. Então chegamos lá, também fomos recebidos, todos nós. E deixamos a mesma mensagem. Eles tiveram mais a expressão, o candidato Dias, a explicar os antecedentes, e não gostaria que isso... Bom, foi claro, eu disse, bom, nós temos esses precedentes todos, e se observar na nossa declaração, dedicamos as primeiras páginas para dizer os antecedentes. Claro, os outros não fizeram tanto assim, tanto não são coisas que ignoramos, mas mais tarde dissemos que o processo foi esse calmo, e vocês proporcionam testemunho, e vínhamos vos saudar como representantes de muitos que votaram, esse ambiente que foi calmo, pacífico, agradável, de festa, e que se mantenha esse processo até o fim. Quando houver o resultado, vocês todos vão saber e vão festejar. E quem vai ganhar é o povo, vai ganhar o povo, porque escolheu aquilo que eles queriam. E só que, quando já estávamos aí reunidos, eu comecei a ver um movimento um pouco estranho lá, das pessoas que me acompanhavam, atendiam o telefone, saíam para fora, levantavam mais, vinham de novo. Mas então eu perguntei, eu sou embaixador, o que está a passar? Ele disse que há problema lá fora. Há problema, então há tiros, não sei o que, pessoas estão a correr. Bom, e o candidato Dias também esteve informado, sugeriu para que interrompêssemos o encontro, fiz as considerações finais, a missão tinha sido feita já, e saímos. Quando saímos, notamos um ambiente de pessoas, mercados, aqueles de fora, correr, pessoas com bagagens, de um lado para o outro, mas todos saíam da cidade principal, lá na cidade, porque os tiros foram lá na Comissão Nacional de Eleições, onde foram ocupar para não o processo interromper, e perto do Ministério do Interior e perto do nosso hotel também. Chegamos lá, o hotel fechou portas para as pessoas não ficarem, em defesa das pessoas de um lado para o outro. Então, concentrei a minha equipa diretiva e também o Conselho de Aos, estivemos juntos, porque eles estávamos no mesmo hotel, e também o presidente Goodluck, e começamos a pensar o que é que vamos fazer agora. Não, nós vamos ver, primeiro vamos compreender o que é, quem está a disparar, está contra quem e por quê. Essas três perguntas vieram logo. Então ficamos ali e saímos. Depois de tanta concertação, saímos para ir ao local. Não nos deixava, estava tudo perfilado com armas, as pessoas tudo apontar armas, não nos deixaram entrar. O comandante-geral foi ter connosco que não devíamos
não devíamos fazer mais nada, senão irmos esperar o comunicado que vai sair das Forças Armadas de Guiné-Bissau. Voltamos para o hotel, calma, mas na parte central da cidade parecia uma cidade fantasma, né? Ficamos ali e depois começamos a ouvir aquele que é golpe, o presidente não está no lugar certo, aquelas coisas todas, mas os tiros não levaram mais que 10 minutos, né? E via-se de onde estava. Foi um ambiente de tensão muito curto. Foi muito curto, esse momento muito curto. Se for o golpe, foi feito num tempo muito curto, uma coisa bem calculada, porque não sei como que isso pode ser. Em 5 minutos estava resolvido o assunto. E pronto, nós ficamos lá no hotel, espera, depois começamos a ouvir comunicados. Nós estávamos a preparar o nosso comunicado conjunto, só que não... Quando íamos produzindo, ouvíamos mais desenvolvimento. Para anunciar, ouvíamos mais desenvolvimento. Então, isso até foi bom. Saiu depois das 18 e tal o nosso comunicado conjunto, onde foi a União Africana, CEDEAO, onde foi e também esse Fórum dos Anciãos. É um comunicado que nós deploramos a situação, essa tentativa flagrante de perturbar o processo. Não quisemos nós assumir o papel da União Africana, porque nós somos uma missão de observação que temos que recomendar à União Africana. E os outros também. Então, deploramos por a questão de perturbar, porque o processo tinha corrido muito bem. E os ganhos que foram alcançados até o momento precisavam de ser preservados. E ali solicitamos à União Africana, porque o CEDEAO é subconjunto da União Africana, e o próprio CEDEAO também como organização, para tomar medidas necessárias para restaurar a ordem constitucional. Então, publicamos essa mensagem, assinamos, e ficamos a saber que depois, dias posteriores, a União Africana pronunciou-se. Primeiro foi o CEDEAO, onde o nosso presidente da comissão participou nesse encontro como convidado, e depois foi a decisão própria da União Africana. Ora, nesta altura, Sr. Presidente, chegou a temer pela sua própria integridade física neste ambiente, digamos, de caos, ainda que tenha sido, como disse, muito curto do ponto de vista de duração? Não, o ambiente era estranho, porque ninguém sabia o que vai seguir. Depois dizia o presidente, já foi levado para o Estado-Maior, etc. Ele próprio falava, portanto, ele próprio divulgava algumas mensagens. Foi feliz, nesse caso, estar num sítio onde ele divulga. Então, nós estávamos assim, sem saber o que temos que fazer. E depois, com o comunicado das Forças Armadas, onde primeiro interrompia os poderes do presidente e depois interrompia a missão, portanto, o trabalho da CNE e fechou fronteiras marítimas, terrestres e aéreas. Ninguém mais pode sair e decretou recolha, é obrigatória. Para pessoas às 9 horas tinha que recolher. Por isso nós até no encontro, aqueles outros que estavam comigo a reunir, que viviam nos outros hotéis, tínhamos que dispensar muito cedo, os motoristas, etc. Então, ficou um ambiente de fato muito estranho e eu penso que sabe, acho que menos de 1.000, por volta de 400 a 500 soldados da CEDEAO estão lá para manter a ordem já há muito tempo, não por causa das eleições, e lá no hotel havia, e sobretudo como havia liderança da CEDEAO, e o presidente Jonathan também estava lá, eles ficaram lá, mas os nossos colegas, o meu colega sobretudo, o presidente Jonathan, o Goodluck Jonathan, foi evacuado no dia seguinte. O país mandou o avião, o Nigéria levou, tiraram a ele e aquele dirigente do CEDEAO, mesmo assim, negociaram a abertura do espaço com os militares, conseguiu sair e ficámos ali nós à espera. Mas eu também tinha um problema de que tínhamos aquelas pessoas todas, 37, não queria muito criar um espaço para que saísse, mas de qualquer maneira. Então ficamos a nos encorajar e à procura de saída, como que íamos fazer, quem que viria, porque nenhuma linha aérea comercial estava em condições de chegar para lá, não era possível. E ficamos o receio, mas há quem tem que fazer sempre alguma coisa. Se recorda, no início eu disse que era uma missão desafiante, só o fato de hesitações que surgiram ao nível
de mais convidados, e depois nós, quando aceitamos, estava claro que alguma coisa poderia acontecer. Se terminasse bem, era melhor. Eu até digo que terminou bem a missão, porque nós fomos saudados, não só para a União Africana, mas os próprios guinenses. O meu regresso foi longo um pouco, tive que dar uma volta muito grande para alguns países, porque não tínhamos ligações possíveis. Como é que foi possível, então, sair da Guiné-Bissau? Saí porque há vizinhos, países vizinhos, muitos falaram comigo, ligaram a querer saber, como dirigentes africanos, o que está a acontecer convosco, qual é o futuro da missão, etc, etc. Então, mandaram um avião para me tirar para um país vizinho, eu tive que sair, mas o avião era para tirar todos nós, mas depois nós estivemos organizados porque tínhamos que fechar os assuntos, sobretudo o secretariado, porque as pessoas que estavam na minha delegação não iam para o mesmo destino. Sai de São Tomé, sai de Nigéria, de Senegal, centro-africano, eram muitos países, então saímos, então dali desarrascamos, arranjamos uma saída, fomos até, paramos em Portugal, depois apanhamos mais um outro avião, etc. E lá em Portugal cruzei-me com muitos nigerianos, com muitos guinenses, que já vivem o processo e que saudavam que a missão tinha sido feita com zelo, só que de tudo já depende dos próprios guinenses, já não há mais nada para fazer para os que querem o bem de tudo. Então, mais ou menos, o ambiente, a sua pergunta, eu não conseguia comunicar com facilidade, mas havia maneira de transmitir às pessoas aqui que estamos bem, as pessoas que me apoiavam conseguiam transmitir essa mensagem. O receio sempre existiu, mas já fomos a Gorongosa, então não era tão difícil compreender essa missão lá, assim. Sr. Presidente, há indicações de alguns círculos de que este golpe de Estado pode ter sido de alguma forma encenado. Nós vimos a oposição guineense a afirmar isso. A própria Nigéria, que até ofereceu, portanto, o asilo ao candidato Fernando Dias da Costa, também reitera isso mesmo. Esteve no terreno, pergunto por isso se objetivamente há esta possibilidade de isto ter acontecido. Sabe, essa coisa de engenharia de golpes, não sei como é que se faz isso, as pessoas estudam isso, porque é uma coisa que se pensa, que se monta. Então, quem montou, não sei como, mas não é uma coisa casual, eu não acredito que seja uma coisa de uma semana. Não é uma coisa de uma semana ou de uma pessoa que está em trânsito ou que chega, quero que isso aconteça assim. Porque só a serenidade do projeto, do processo, só. Lá houve aqueles golpes fatais, mortais, que eu me referi no anterior, mas esse não houve nenhuma pessoa, nenhum vidro se partiu, não sei nada. Lá nós estivemos lá perto de outros, estávamos perto, porque do sítio para lá vai-se a pé, e atrás do hotel. Então, não sei como que isso terá acontecido, mas os que estão a falar isso, pode ser que tenham mais matéria, mas eu nem sequer quero entrar nessa matéria, porque a minha missão é de observação, não é de influenciar o processo, nem sequer dizer que foi por causa disso, foi por causa... Nem que eu tenha ideia, essa ideia fica no meu coração, se calhar. Não vale a pena me meter muito na análise nesse sentido. Nós estamos hoje em entrevista com o antigo chefe de Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, na qualidade de chefe da missão da União Africana para as eleições que tiveram lugar recentemente na Guiné-Bissau. Que lições, Sr. Presidente, esta situação da Guiné-Bissau traz para toda a África e já agora para os países de expressão portuguesa ao nível do continente, de forma específica? Lições são clássicas, porque as pessoas devem deixar as eleições, se aceitam que os processos eleitorais devem ocorrer num país, num processo, é preciso aceitar que termine os processos. Depois de terminar o processo, existem procedimentos de como, se não há concordância ou há. E é o que temos visto em outros países que servem de exemplo nesse sentido. Então, neste caso, esse processo não terminou. E é muito caro o processo pelo que foi-nos comunicado, e nós fizemos uma referência no nosso comunicado, na nossa declaração preliminar, que foram financiados por o próprio país. Da experiência que tenho como chefe de Estado antigo, são eleições são muito caras.
E os países, logo depois das eleições, quando financiam, ressentem-se. Por exemplo, alguma dificuldade que Moçambique tem estado a viver nesse primeiro ano, pessoas esquecem que envolveram muitos custos para fazermos as eleições. E descapitaliza-se. E agora, tudo aquilo que Guiné-Bissau gastou, tudo etc., para pôr abaixo por causa de uma coisa que se podia resolver com diálogo. Pronto, neste caso, a lição é que o diálogo tem que prevalecer nos nossos países e temos que desenvolver a cultura, de facto, da democracia, onde os processos são, naturalmente, tem que haver transparência, para que isso possa evitar um grande elemento principal é este. Né? E neste caso, para nós, apareceu-nos que tinham sido transparentes. Então, o fato de termos visto pessoas a votar, abriu-se a urna não estava cheia antes, e quando chegou a urna ali, pessoas sentaram ali mesmo fora, desde manhã a ver, depois contaram ali mesmo, depois é que colaram, não recolhem para ir contar dentro, com luz, estava lá de dia, o sol estava lá de algumas partes que estavam um pouco escuras, eles tinham lanternas ali, mas as pessoas sentadas lá e a gritar no fim, festa, tipo a cantar, quando fosse a favor da pessoa que eles queriam. E aqueles que não davam assim saíam logo nervosos, tristes, é normal, né? Num jogo de futebol, ou de basquete, ou de boxe, quando alguém não ganha a pessoa dele, e dá nisso. Portanto, para dizer que o diálogo temos que ter a cultura eleitoral, saber perder, saber ganhar, e mesmo aquele que ganha não desdenhar, né? Nem ofender o outro, né? etc. Essa questão que estou a dizer de diálogo, mas também é preciso garantir a segurança. Durante o processo eleitoral no Bissau, a segurança estava boa, estava discreta até. Sentado lá no canto, pequenas discussões todas, ele não se metia. Portanto, sem intimidar. Era uma segurança que não intimidaram nada. Ninguém se metia. Aqueles chefes da mesa, etc., que discutiam entre eles. Então, quando houvesse alguém a se exaltar, eu vi um caso, o polícia só levantou, ficou de pé. E depois outra pessoa logo percebeu sozinho que já está a exceder. Então, a segurança, como foi feita de uma forma que ajuda. E essas coisas são boas lições. Nós até conversava eu com a vice da minha missão, que há boas lições aqui que têm que ser capitalizadas, como eles estão a fazer as coisas deles aqui no país. Mas depois, como terminou, esse aqui, e não o uso da força. Não pode haver o uso da força. Os militares não deviam se meter, porque como que se interrompe o processo eleitoral? A Comissão Nacional quer publicar resultado. Depois de dito, você já não é nada a partir de agora. Pois, isso já não terminou. Portanto, o processo... E são tantas lições, mas todas as lições são aquelas clássicas que todos nós sabemos. Não precisamos de historiar ou alistar mais novo, porque os processos eleitorais são clássicos, são regulares em muitos países. Quando toca nesta questão do diálogo, Sr. Presidente, remete-nos ao fato de, por exemplo, em Moçambique, as crises pós-eleitorais também acontecerem, quase sempre. Mas é no diálogo que se encontram sempre soluções para estas sucessivas crises, de tal forma que os anais da nossa história não registram episódios como este, de golpe de Estado. O próprio presidente Nilce já liderou o processo de diálogo com a oposição, os presidentes Chissano e Guebuza idem. Hoje temos o diálogo nacional inclusivo, portanto, numa iniciativa do presidente Daniel Chapo. Enfim, como é que se podem levar exemplos como este diálogo nacional inclusivo para um país como a Guiné-Bissau, que tem sucessivas crises de natureza política? Aliás, no início da entrevista, o Sr. Presidente mencionou estas crises que existem já há quase 5 décadas. Os diálogos não têm uma fórmula, porque os problemas não são similares, nem são iguais. Se olhar os diálogos anteriores no país, uns até levaram o nome de negociações, ou conversações, etc. Portanto, não existe uma forma. Pode haver aqueles que são partes, etc. Outros são feitos através de corredores.
Mas dizer que vamos levar a experiência de Moçambique para lá pode não ser linear, porque o conflito como que está a surgir envolve armas, os militares que se revoltam. Não há caso onde Moçambique, onde o militar revoltou-se, porque como que se faz o diálogo com militares que têm armas? Isso é outro processo. Mas eu acredito que a União Africana, a CDA, os próprios guinenses terão que encontrar uma maneira de conversar, de falar, para que essas coisas... O país é bonito, aquele país, só que não está desenvolvido, mas é bonito. Eu acredito que nas condições em que está havendo mais tranquilidade absoluta e certeza, porque mudanças de gestões, isso influencia muito. Quem que vai investir sem saber que a pessoa que vem amanhã muda de ideia, que isso não acontece. Portanto, sobre a questão é só ver o caso mesmo de Moçambique. Quando tivemos as últimas eleições, houve um problema. Quando tentamos falar, eu falei com muitas pessoas, falei com o próprio candidato, o segundo mais votado, nessa altura, telefonicamente, a partir do país onde ele estava. Eu usei muitas pessoas para poder comunicar com ele, etc. Então, a fórmula, não sei qual é que eles terão que encontrar, mas é possível. E não vejo muito. Eles são muito... Conhecem-se as pessoas. Ali não há pessoa que não é conhecida. Eu vejo que quando fui reunir o Fernando Dias, o candidato, a seguir logo veio Domingos. Estava lá, veio para o PGC reunindo, eles todos cumprimentavam. Trata-se por nome. Já até houve um candidato que foi ter comigo no hotel para cumprimentar, já tinha sido ministro antes, na altura, a contar histórias entre eles. Eu penso que dentro daquele país, criando mais espaços, nem as pessoas não se rejeitam para poderem comunicar. A comunicação já existe, mas vamos ver como é que o processo terá que ser conduzido, porque não pode continuar a haver um jogo para depois o jogo não termina, depois como que se sabe quem é campeão daquela competição, não se sabe. Então, existirá a possibilidade, presidente, do problema da Guiné-Bissau não ser muito sobre eleições, mas bem mais profundo do que isso? Sim, porque eles, quando conversa com eles, como disse, se conhecem. Existem grupos grandes, mas esses grupos têm que ser geridos, têm que se unir, uma unidade na profundidade. Aquelas reformas que estavam a ser submetidas, penso que essa é uma das formas, mas só que não pode ser uma imposição. Exato. E alguém vir dizer que as regras são essas para viver. Aquelas pessoas vivem de uma maneira, sabem que o nível de analfabetismo lá é grande. Os meus colaboradores iam com motorista que não fala português, não sabiam como se comunicar, era difícil para comunicar. Então, não quer dizer que a pessoa alfabetizada tem que saber português, né? Pode saber inglês, pode saber chinês, francês, mas não havia como comunicar com facilidade. Então, esse tipo de questões tem que ser observados, não começar a dizer vocês guinenses têm que viver assim, tem que fazer as coisas daquela maneira, como vocês aprenderam na escola, ou também como se vive na Malésia. Não. É preciso percebermos essas diferenças todas. Os meus colegas que foram lá para as zonas, lá para as regiões, falam disso. Então, existe aquela coisa de eu sou de Namtecliwa, você é de Moivire. Então, é preciso encontrar uma linguagem que diz, mas nós todos somos de uma certa, ou de Nampula, ou de Moçambique. Não pode dizer que eu sou de Manuanhense Azar, outro lado é Xamanculo. São coisas muito, muito sensíveis lá. Agora, só isso não é coisa que temos que impor. Eles vão resolver isso com o tempo, só que é preciso que haja algumas reformas feitas mais por próprios guinenses, porque dali eles vão se entender, vão falar a mesma linguagem. Bom, nós estamos no fim, falamos sobre o futuro. É que face a esta crise, a União Africana suspendeu a Guiné-Bissau, afirma que não tolera, portanto, mudanças inconstitucionais no seio dos seus países membros. Neste contexto, Presidente, que passos deverão ser dados pela organização, pela missão que lidera também de forma específica em relação a este processo eleitoral? Bom, a Carta Africana sobre a Democracia e as Eleições de Governação
também contempla sanções. Os países não observam essas coisas, que são signatários desta carta, então há sanções. E essa medida que foi dada, que exatamente está dentro da norma. Agora, nós como missão não podemos fazer mais nada, nós já terminamos o nosso trabalho. Okay. Observamos, produzimos o relatório preliminar e vai sair o relatório final. O relatório preliminar nunca diz quem ganhou. Nunca diz, porque não sabe, é feito antes de anúncio de resultado. Não sabemos quem ganhou. E, agora, se eu quiser ouvir nós, a nossa missão, a missão que liderei, em Guiné-Bissau, as eleições correram bem e existe vencedor. Existe vencedor. Ou se eu quiser ser mais modesto, existem resultados. E esses resultados devem ser publicados. Não se pode evitar. Por que se evita? Por que aceitou-se que houvesse eleições lá? Então, se aceitou, tem que... Porque até a última hora que se fechou a urna e selou-se depois de terminar, etc., não havia esse problema. Então, existem resultados. Tem que se publicar. E é isso que a União Africana está a defender. Quando estive a despedir-me do meu colega, o Goodluck, também disse que temos que publicar, tem que ser publicado os resultados, para as pessoas saberem qual é o resultado. Se não há um vencedor, ou há empate, não sei, que existem regras que vão, ou empate, ou não atingiu 50, mais um, etc. Que se faça isso, mas que há resultado, há. Há vencedor. Se não há nesses modos que estou a dizer, mas os resultados existem. É melhor que sejam publicados esses resultados para o povo respeitar mais, porque senão não tem interesse, não tem piada nenhuma ir para as eleições sempre, gastar dinheiro pouco que não existe. E o mundo também estar toda hora a ir observar, a pensar que há democracia. A democracia não é coisa que deve se pintar, é coisa que tem que acontecer. Agora, se houve irregularidade, se existir, que ninguém reclamou, nós não ouvimos ninguém a reclamar que, por causa disso, de uma maneira formal, das mesas onde passamos, ninguém, não ouvimos nenhum caso, não ouvimos. Então, ou se houve pequenos casos, foram resolvidos lá mesmo a nível das mesas. Então, é publicado o resultado. E é o que quer a União Africana. Sr. Presidente, muito obrigado por aceitar falar à Rádio Moçambique, aos ouvintes da Rádio Pública, na qualidade de chefe da missão de observação eleitoral para as eleições na Guiné-Bissau. São eleições que tiveram lugar a 23 de novembro passado. Nós queremos agradecer aqui por esta presença ao antigo Presidente da República, Filipe Nyusi, nesta qualidade, portanto, chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, numa entrevista hoje que foi conduzida por Simon Kabwe, com apoio técnico de Sérgio Salgado. Ouvinte, nós voltamos numa próxima oportunidade com mais um convidado para mais uma entrevista neste espaço aqui da Rádio Moçambique. Saudações. Especial Informação.